Muito bem, então, mais uma vez, uma boa noite, agora oficialmente gravando. Vamos dar início à nossa 10ª aula de Valuation no curso Caminho do Holder, da Liga do Mercado Financeiro da UFSM. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bem, o tema da nossa aula 10, ele é um compilado de 3 capítulos do livro do Damodar, o Valuation, Investment Valuation, em que é o capítulo 13, 14 e 15. Trata do modelo de desconto de dividendos, o modelo de caixa livre dos acionistas e o fluxo de caixa livre das empresas. Então, a gente está já na reta final do curso. Aí a minha ideia nessa aula é mostrar para vocês que o modelo de valuation que até então a gente vem trabalhando, ele não é exclusivo. Tá? Existe uma grande variedade de modelos que a gente poderia utilizar. E aí, no decorrer da aula, a gente vai perceber que alguns deles eles seriam mais apropriados para um determinado perfil de empresa e também de propósito na investigação. Então, vamos para a aula aqui. O capítulo 13, ele fala do modelo de desconto de dividendos. Em vez de eu utilizar o meu fluxo de caixa para calcular do patrimônio líquido dos acionistas ou o fluxo de caixa da empresa, eu calcular dividendos como sendo grande o propósito. Então, quanto vale um investimento com base no cashback, o retorno do dinheiro. Existe esse modelo geral, que é o valor de uma ação. Ele vai ser definido, então, em vez do fluxo de caixa gerado pela empresa, pela quantidade de dividendos que ela paga por ação. E a taxa de retorno que a gente utiliza é o próprio custo de capital próprio, o CAE, que a gente aprendeu a calcular em aulas passadas. Considera o beta, que considera o risco de mercado, considera também o Country Risk Premium, que é uma modalidade de risco. Então, esse seria o modelo geral, contando para até infinito. Entanto, a gente sabe que isso tem pouca aplicabilidade e não existe um fluxo infinito. Então, nós temos que trazer para valor presente esse montante. E vira o modelo de Gordon. Se eu for considerar sem o G, se eu for tirar essa variável aqui no modelo de Gordon, a gente chega na perpetuidade. Então, qual o valor de uma ação com base na perpetuidade? Perpetuidade do pagamento de dividendos. Todo ano eu vou lá e vou sacar, vou receber um dividendo eterno da empresa. Tá? Mas a gente, pelo modelo de Gordon, penaliza o retorno pelo crescimento. Então, a taxa de crescimento, no que eu desconto o meu retorno por uma taxa de crescimento, o denominador ele fica menor, e se fica menor, o valor da empresa sobe. Então, sempre que eu coloco uma taxa de crescimento perpétua, a empresa teria uma política de crescimento de dividendos perpétua, sempre crescendo o montante pago. Tá? Ou seja, quanto maior a taxa de crescimento, maior o valor da ação. Perfeito. Quanto maior a taxa de crescimento, maior é o valor de ação. E no modelo de Gordon, a gente tem, então,
o pagamento de dividendos considera somente no primeiro período. Ele é um modelo relativamente simples, muito simples de fazer, porque eu vou estar considerando somente o período 1. Então, meu fluxo de caixa, ele tem isso aqui, né? Temos período 1 e período 0. Esse aqui é o valor intrínseco da empresa, quanto ela vale, e aqui o meu dividendos por ação, tá? Estoque. Tem várias variantes várias variantes é redundante, né? Do modelo de dividendos, aí considerando a alteração da taxa de crescimento. Aqui é o que se chama de modelo de 2 estágios. A gente vai ver que existem mais ainda na aula de hoje. Em 2 estágios, a gente tem um período de crescimento alto e depois um período de crescimento estável e infinito. E aí ele se aproxima do modelo que a gente aprendeu do cálculo do Free Cash Flow to Farm, que considera o valor final, né? Dado então que eu vou considerar um valor explícito de período de tempo de 1 até n, e aí eu tenho o meu KE sendo considerado, tá? Enquanto que o meu preço final do ano, ele vai utilizar um KE não de alto crescimento, esse aqui, alto crescimento, fazendo alusão a ROIC, né? Forte, grande, e para um período, então, de crescimento estável, stable, tá? Dado por um KE que normalmente vai ser, então, menor. E a minha taxa de crescimento, que também vai ser menor no infinito. Lembrando que a taxa de crescimento, ela não deve ser maior do que a taxa de risco, taxa livre de risco do mercado, tá? Também é bastante utilizado, não só a taxa livre de risco, a literatura recomenda mais fortemente usar a taxa livre de risco, mas também é utilizado a taxa de crescimento do PIB, né? Então, quanto cresce o PIB? Quer dizer, a expectativa de crescer o PIB ou quanto cresceu o PIB? É a estimativa de crescimento do PIB. Ah, tá. Tá? Seria uma forma de proxy para crescimento da empresa, né? Ela, no longo prazo, ela tende à a média do setor. Se ela continuar crescendo mais do que o mercado, ela vai sugar todo o dinheiro do mercado. Então, Quer chega, dizer, no Brasil você usaria o relatório Focus? pode, pode ser sim, uma boa alternativa. Tá? Mas, como eu disse, o que a literatura mais recomenda é utilizar a taxa livre de risco. E, nesse caso, o país que é considerado taxa livre de risco, né, é o mercado americano. Então, os títulos públicos, né, o T-bond de 10 anos americano, seria assim um limite para o crescimento. Né? Você pode usar valores menores também. Tá? Então a gente tem que olhar a empresa em si, se ela ainda está num período de crescimento forte, né? Eu posso usar esse crescimento estável alto e dividir o fluxo de caixa em 2, considerando o modelo de dividendos. Existe o modelo de 2 dividendos considerando payout constante. Tá? Então, o que é o payout? Né? O que é nada mais a parcela do lucro, né? Parcela do lucro que a empresa está pagando sobre a forma de dividendos. Então, ela tem um lucro de 100%, esse um aqui é 100%, e ela parte do lucro ela retém, que é o meu índice de retenção, e o restante ela paga sob a forma de dividendos, payout. Então, o índice de retenção,
a gente calcula como sendo a taxa, né, que a gente tem aqui, né, de crescimento, sobre o ROI, Return on Equity. Então, isso aqui é quanto a empresa está retendo de lucro. O meu payout ele vai ser complemento. Tá? Então, quando eu tenho um período de crescimento estável alto, a tendência do payout ser baixo. Pode ser até zero. Né? Uma empresa de alta tecnologia, é muito comum não pagarem dividendos, né? Porque elas justificam reter 100%, porque elas vão estar maximizando a riqueza dos acionistas, uma vez que ela tem projetos com um retorno maior do que qualquer outro projeto no mercado. Então, eles sustentam a tese de não pagar dividendos, porque tem projetos que vão ter um retorno mais alto. Tá? E isso também é utilizado como uma sinalização. Na teoria do mercado financeiro, né, na teoria financeira, tem a teoria que fala sobre sinalização de mercado. Então, se a empresa ela retém 100%, né, e ela é lucrativa, ela tem uma boa saúde financeira e não paga dividendos, significa que ela tem projetos e projetos com uma expectativa de retorno bastante alta. Tá? Agora, uma empresa que paga payouts alto é porque ela já está no ciclo de vida, lá no final do ciclo de vida. Ela já está em declínio no mercado. Né? Então, ela passa a ser uma vaca leiteira para outros empreendimentos que dentro do negócio dela ela não tem mais o que extrair, não tem o que melhorar. Né? Então, normalmente são empresas já de longa data no mercado financeiro e em mercados, no mercado financeiro não, no mercado econômico, né? Mas que já está numa tecnologia ou num campo saturado. Tá? Aí elas praticam payout alto, tal como as empresas de energia, né? As hidroelétricas, as distribuidoras de energia aqui no Brasil, as Uma empresas, Taesa, né? as empresas de telefonia, né? Tem tradicionalmente um histórico de pagamento de dividendos bastante alto. Tá? Então, qual a diferença desse modelo? Né? Eu estou prevendo um payout constante. Tá? E aí aquele modelo anterior ele passa a ser modificado. Infelizmente não dá tempo da gente mostrar toda a dedução. Se fosse mostrar cada uma das deduções, a gente precisaria de um curso inteiro só para falar sobre o pagamento de dividendos, assim como a gente deduziu item por item, né, do fluxo de caixa, free cash flow to farm. Mas os modelos vocês encontram no livro original da Modar. Então, o modelo de payout constante aqui pelos primeiros N anos, e aí eu estou incorporando no modelo mais uma informação, que é a possibilidade de recompra de ações. Então, quando eu tenho recompra de ações, o meu modelo também modifica, e aí eu tenho, por que modifica? Porque eu tenho payout modificado, tá? E que considera essa recompra de ações. Tá? E é considerado uma forma de pagamento de dividendos, né? Em vez de pagar direto na mão do acionista, a empresa comprar ações, né? Porque ela reduz a quantidade de ações em circulação e ao reduzir a quantidade de ações, ela aumenta o preço das ações. Então, aumenta o valor para os acionistas, tanto quanto pagando sob a forma de dinheiro, de dividendos. Né? Então, é a única variação em relação ao modelo anterior.
calcular essa taxa aqui de crescimento G modificado, ele vai ser uma função de um payout modificado em vez do modelo anterior que não considerava recompras, tá? Então, a gente tem que fazer essa assunção de que após N anos a empresa vai fazer recompra de ações. Existe esse quarto modelo, quinto ou sexto, já sexto que eu estou apresentando para vocês, até podia ter numerado eles, né? Que é o valor do crescimento. Valor do crescimento. Então, a gente consegue fragmentar o nosso fluxo de caixa no que representa o crescimento extraordinário, tá? O crescimento estável e o crescimento provocado pelos ativos existentes. Tá? Então, qual a diferença? Eu estou colocando aqui, eu estou visualizando a parcela de fluxo de caixa que é oriunda do crescimento extraordinário, tá? E não dos ativos que já existem na empresa. Seria aqui o meu CAPEX, à medida que eu vou aumentando o meu CAPEX, meu investimento em CAPEX, meu investimento em fluxo de caixa, a gente consegue separar para enxergar o valor do crescimento, quanto vale o futuro crescimento da empresa. Existe esse sétimo modelo aqui, que é o modelo H, para avaliação de crescimento, prevendo agora, em vez de uma mudança abrupta na taxa de crescimento, a empresa chegar lá num período de tempo, aí ela cai. Não ocorre na vida mais próxima do real uma queda abrupta. Até pode acontecer, como um choque econômico, como o Covid, né, como as crises financeiras, de ocorrer uma queda brusca da taxa de crescimento. O que ocorre é uma suavização, então, com esse modelo, em que o G, em vez dele quebrar instantaneamente, ele vai caindo ao longo do tempo. Tá? E nós vamos quebrar, então, o período N em 2. Tá? Esse H é half, metade do período que eu estou analisando, considerando o declínio da alta taxa, né, de crescimento até chegar na taxa perpétua. E assim a gente tem 2 estágios também. O present value dos dividendos durante o período extraordinário, e aí nesse período agora decrescente e não mais estanque, e o período de crescimento constante após o período 2H. Tá? Então, a gente modifica o modelo considerando esta expressão no fluxo de caixa. Então, repito, vai depender muito da empresa que eu estou analisando, a maturidade da empresa, o mercado, como se comporta, para mim, utilizar um modelo ou outro. Em estudos acadêmicos, é comum fazer comparação entre modelos. E aí, mais para frente, agora no final da aula, eu vou mencionar quais os que têm se destacado nessa aplicação concomitante, de forma retroativa, para identificar qual o modelo que tem se ajustado melhor. Depende da situação, das variáveis, né, que eu tenho no mercado, no movimento de mercado, para dizer, ó, esse modelo ele tem um melhor desempenho ou não. Agora, o modelo de 3 estágios existe também, no qual eu tenho um período de crescimento constante até N1, depois um período decrescente até N2 e depois um período de crescimento contínuo perpétuo. Tá?
saindo de um payout baixo, com um payout crescente, até chegar em um payout constante. Payout constante. É uma prática bastante comum nas empresas, quando elas saem do topo tecnológico e passam a ser uma vaca leiteira, né, com o tempo. Então, ela vai começando a crescer o dividendo, a quantidade de dividendo, até chegar num patamar máximo. E muita empresa que tem por política manter altos dividendos, né, para segurar a atratividade aos acionistas. Então, observações sobre os modelos aqui de desconto de dividendos. Testes mostram que no longo prazo eles fornecem retornos adicionais em relação aos modelos de free cash flow que a gente viu até então. No longo prazo ele tem mostrado bons resultados, mas eles não superam o mercado em todos os anos. Então, se está falando no longo prazo. A ideia do buy and hold, né? Então, você analisar a empresa, achar o momento de entrada e ficar esperando no longo prazo, sabendo que vai encontrar períodos em que não vai ter um retorno extraordinário. Tá? O que ele apresenta, ele converge com a ideia de um baixo preço sobre lucro. Ele capta essa informação ao aplicar o desconto de dividendos, né? O meu PL, ele vai ser baixo em empresas que têm altos dividendos e vai mostrar elas, então, subvalorizadas. No entanto, comparando essa aplicação do modelo com a aplicação direta do índice PL, a gente percebe que ela perde um pouco de desempenho em relação à aplicação do múltiplo direto, em vez de eu ficar considerando o cálculo do modelo de fluxo descontado de dividendos. E ações de altos dividendos, elas têm algumas desvantagens fiscais para as empresas, tá? Tal como nos Estados Unidos, os tributos eles são pagos pelos acionistas. Então, lá a alíquota é 30%, paga pelos acionistas sempre que a empresa paga dividendos. E isso é uma das razões pela qual incentiva a empresa a reter recursos, né? Enquanto que no Brasil, o pagamento de tributo, quando a empresa resolve pagar de dividendos, é feito pela empresa. Então, isso é um diferencial, incentiva, né, a empresa a pagar dividendos, que daí quem vai pagar o imposto é o acionista. Tá? Bom, esse era o capítulo 13, o que trata o capítulo 13 sobre o modelo de dividendos. O capítulo 14, ele trata dos modelos de desconto de fluxo de caixa, né, livres do acionista, muito parecido com o que a gente viu até então, mas apresentando variantes dos modelos. Essa primeira equação a gente já trabalhou, tá? Ela já trabalhou ela. Para mim chegar ao free cash flow to equity, a gente parte do lucro líquido, soma o capex, diminui a depreciação, soma a variação, né, do capital de giro operacional e também a variação de dívida. Tá? Mas eu poderia calcular o meu free cash flow to equity considerando o NIP e o NIG. O que é o NIP? Necessidade de investimento de capital. Necessidade de investimento permanente no português. O P de permanente em português. E a necessidade de investimento em giro. E aí a necessidade de investimento no capital de giro. Né? Então o NIP, ele é o CAPEX menos a depreciação, 1 menos essa letra grega aqui, não me lembro o nome, se vocês me ajudarem.
lambda, né? Se eu tiver errado, me corrija. Então, o NIP ele vai ser uma função do meu índice de endividamento, dado por essa letra grega. Tá? Que é É o delta, delta. Muito obrigado. Delta minúsculo, então. Delta minúsculo. Então, o delta é o índice de endividamento, que é o débito, dívida sobre o ativo total. Tá? Em que ele vai ser complemento. O índice de endividamento é a minha necessidade, porque o que não for dívida, eu vou ter que colocar dinheiro próprio. Necessidade de investimento permanente por parte dos acionistas. O que não for dívida, eu vou colocar em capital de giro. Necessidade de investimento em giro. Tá? Então, é um variante apresentado aí no capítulo de forma de cálculo. No final, o resultado obrigatoriamente tem que dar o mesmo. Né? Essa equação, a gente também conhece, acrescentando agora dividendos preferenciais e novas emissões de ações preferenciais. E a última, simplesmente para relembrar, que é variação do capital de giro operacional. O meu ativo circulante operacional, menos o passivo circulante operacional, tá? O ano N, e no ano N menos 1, fazendo desconto do outro, eu tenho a variação do capital de giro operacional. Bom, quando é que eu uso dividendos ou free cash flow to equity? Né? Sendo que ambos mostram o resultado para o acionista. O free cash flow to equity, ele mostra o potencial, né, percentual que o acionista poderia levar, enquanto que os dividendos mostra o real, né, pago aos acionistas. Então, o dividendo ele vai ser sempre uma fração, um percentual dos meus 100% do free cash flow to equity. Porque a empresa ela tem poder, né, de decidir se paga 100% ou se ela retém uma parte em termos de dividendos, tá? Em termos de retenção, em vez de pagar dividendos. Então, essa seria uma das grandes diferenças, né, em relação aos dois fluxos. Da mesma forma, o Free Cash Flow to Equity, a gente pode usar o modelo de Gordon, tá aí sendo apresentado o valor da ação Free Cash Flow to Equity do primeiro exercício, aí eu aplico o KE, desconto uma taxa de crescimento, é o meu modelo de Gordon. Sendo que agora aqui eu considero o G como taxa de crescimento do PL, né? Que é uma função da taxa de reinvestimento. Quanto eu estou retendo na empresa, é essa razão. Taxa de crescimento sobre o Return on Equity. Então, do mesmo jeito que a gente viu os modelos de dividendos, a gente fragmenta em dois, que é o modelo clássico de 2 estágios que a gente aprendeu até a aula 9, a última aula, que a gente viu o preço final, né, dividido em um período em que o KE ele tem um crescimento forte e depois um K estável. Vocês lembram que eu comentei que tinha que recalcular, né, o valor por conta das mudanças de variáveis. Tipo o beta, ele no longo prazo, a empresa ela tende à média do setor. Então, ele tende a um beta médio do setor ou um beta igual ao próprio mercado, né? Um beta igual a 1. Tá? Então, eu já usaria um modelo com beta igual a 1. Isso vai alterar o meu KE. Por isso que tem essa diferença de KE infinito
para o crescimento estável, infinito, e o meu CAE para o período explícito, né? A gente chama de período explícito e período implícito. Posso dividir em 3 estágios o modelo de Free Cash Flow to Equity da mesma forma. Então, agora, em vez de estar alterando a quantidade de payout, no início a empresa tem uma alta retenção de recurso para fazer CAPEX, então, e também da variação do capital de giro, né? E a depreciação ela é baixa. À medida que o tempo vai passando, o CAPEX continua crescendo, mas ela passa a ser penalizada por uma depreciação alta. Ela tem muito ativo, né? E os ativos vão sofrendo uma depreciação grande até sobrar um valor líquido pequeno. Apesar dela manter, ela precisa continuar mantendo os investimentos, mas ela diminui a taxa, né, de crescimento desses ativos por conta da alta taxa de depreciação. Ela só fica repondo. Então, isso é refletido no crescimento da empresa. Primeiro, o crescimento alto, vai reduzindo de forma proporcional até passar a ser estável. Então, eu consigo identificar. Agora, estou dividindo em 3 estágios: alto crescimento, declinante e estágio infinito. Bom, quais as premissas por trás dos 2 modelos, de dividendos e de free cash flow to equity? No caso dos dividendos, eu vou considerar somente os dividendos. No free cash flow, eu vou considerar que todo o dinheiro, né, ele vai ser pago aos acionistas, 100% do dinheiro sendo considerado. Parcelas remanescentes dos lucros são reinvestidos na empresa, no caso do modelo de dividendos, em ativos operacionais, caixas e títulos negociáveis. O que no Free Cash Flow to Equity são investidos apenas em ativos operacionais. Então, não considera caixa e títulos negociáveis. O crescimento esperado vai medir o crescimento advindo das atividades operacionais, produto do índice de retenção e do ROI, enquanto que no Free Cash Flow to Equity, mede o crescimento advindo das atividades operacionais apenas, desconsiderando, né, o caixa, sendo produto do reinvestimento em PL e retorno não financeiro do PL. E o caixa de títulos negociáveis? O lucro de caixa é incorporado nos ganhos, enquanto aqui pode ignorar o lucro de caixa dos títulos negociáveis. Então, o modelo de desconto de dividendos, esse DDM, modelo de desconto de dividendos, né? Dividend Discount Model, e o Free Cash Flow to Equity, né? Se houver probabilidade, quando é que eu uso um ou outro? Se houver probabilidade substancial de aquisição ou fusão, pensando que uma empresa ela vai se fundir a outra, ou ela vai adquirir outra, o Free Cash Flow to Equity ele vai precificar melhor o que a gente chama de controle corporativo. Eu consigo mensurar, a gente vai ver um pouco na próxima aula, que é a última, como é que eu faço essa incorporação, quanto vale uma sinergia de fusão de 2 empresas, né? Às vezes elas ao se unirem, em vez de somar, né, como reduzindo custos operacionais, elas acabam uma canibalizando a outra. E em vez de melhorar, piora a sinergia, tem uma sinergia negativa. E aí o Free Cash Flow to Equity ele capta melhor essa dinâmica de aquisição e fusão. Agora, se a mudança do controle corporativo é mais difícil, né, vai permanecer com os mesmos
acionistas com a mesma presidência, né, no controle, então é muito provável que a política de descontos ela vai permanecer estável. Então, talvez por causa do tamanho da empresa, também por questões de restrição legais, a gente pode fazer essa análise no mercado, né? Se o CAD impede a criação de cartéis, né? E aí não tem como se fungir. Isso, por consequência, nos leva a deduzir que a política de dividendos da empresa ela vai continuar sendo a mesma que vem sendo praticada, não vai ter mudança. E aí o modelo de desconto de dividendos ele é mais adequado. Bom, para encerrar a aula, o capítulo 15, né, que trata agora da abordagem de fluxo de caixa livre da empresa. Então, falei para os acionistas. A gente pode usar dividendos, se eu tenho como interesse gerar uma renda perpétua de aluguéis, né, sob a forma de dividendos, eu vou usar os modelos que a gente viu até então, do capítulo 13 e 14. Agora, se eu quero analisar o negócio em si, no capítulo 15 ele traz um compêndio de modelos extrapolando o que a gente viu até então do Free Cash Flow to Farm. Então, só já nessa lâmina de cara eu trago 5 formas de calcular o Free Cash Flow to Farm. Primeiro, partindo do Free Cash Flow to Equity, e aí eu vou obter o Free Cash Flow to Farm, somando os juros, pagamento de principal, novas emissões de dívidas, dividendos preferenciais, eu acabo chegando no Free Cash Flow to Farm. A forma tradicional que a gente aprendeu, né, considerando o NOPAD, mais depreciação, menos CAPEX, mais variação do capital de giro. Tá? Lembrando que eu posso achar também o Free Cash Flow to Equity a partir do Free Cash Flow to Farm, de forma inversa, né? Tá? E posso usar modelos para precificar a empresa considerando lucro. Comum também se obter o uso de estimativas de valor da empresa a partir do lucro que ela tem, né? Saindo do EBITDA e não do NOPAD. Então aqui tem, se eu quiser encontrar o EBITDA a partir do Free Cash Flow to Farm, consigo também. Somando o EBIT, mais CAPEX, mais variação do capital de giro, eu vou achar o EBITDA. Se eu quiser fazer o meu fluxo de caixa com base no NOPAD, né, que é o lucro operacional da empresa depois dos impostos, também consigo calcular a partir do Free Cash Flow to Farm. Então, o capítulo é essencialmente uma demonstração de álgebra, né? Como eu sair de uma variável e passar para outra. Lembrando do NOPLAD, que considera a variação também dos impostos diferidos. Bem, então o que representa cada fluxo de caixa? Tá? O modelo de desconto de dividendos, também é trazido no corpo do capítulo 15, ele tem como pressuposto que a empresa é infinita, com crescimento constante, né? Então, eu vou representar os valores futuros distribuídos. Está em negrito ou em vermelho, é o que é importante. O Free Cash Flow to Farm, ele resulta do valor dos ativos operacionais. O ativo operacional é diferente do fluxo distribuído. E também considera a empresa um crescimento infinito. Free Cash Flow to Equity, ele resulta do PL, né, do patrimônio líquido da empresa. E ele agora utiliza o custo de capital próprio, enquanto no Free Cash Flow to Farm é o custo do capital alavancado das dívidas, né? E também
a empresa é infinita com o crescimento. Se eu utilizar um modelo de lucro, né, eu vou acabar utilizando como proxy o valor dos ativos, supondo que não há impostos e que a empresa ativamente desinvestirá com o passar do tempo. Aqui é inconsistente supor que uma taxa de crescimento de vida é infinita. Ou seja, se eu usar um EBITDA, eu automaticamente estou considerando que ela vai morrer. A empresa ela é finita, considerando o valor dos ativos. E a gente sabe que ativos presentes têm obsolescência, têm depreciação. E aí chega um ponto que perdem valor, a não ser que vire obra de arte. Né? Se eu usar o NOPAG, também estou considerando o valor dos ativos, sem reinvestimento. A depreciação ela é reinvestida, né? Então, com o NOPAD eu tenho o reinvestimento da depreciação. Então, eu estou sempre mantendo o status quo de valor da empresa. A empresa passa a ser infinita, no entanto, não tem crescimento, não contínuo. Isso é o que eu tenho de resultado de cada um dos fluxos de caixa. Vou tomar um pouquinho de glicose aqui. Essa hora a gente já está no final do dia, está cansado. Então, o crescimento do Free Cash Flow to Equity, do Farm, né? A gente tem que lembrar que tem diferenças entre a taxa de crescimento do lucro líquido e a taxa de crescimento do lucro operacional. São diferentes. Um considera a taxa de retenção do lucro para reinvestimento, né, na empresa, e o outro considera pura e simplesmente a taxa de reinvestimento. Essa taxa de reinvestimento ela é diferente uma da outra. Uma coisa é eu reter. Eu posso não investir em ativos operacionais, investir em obra de arte, caixa, sem necessariamente colocar em CAPEX ou capital de giro operacional. Então, nos dois, a gente pode fazer um paralelo de cálculo, né? Entre o ROI, que é o Return on Equity, tá? Então, dos acionistas, e o meu Return on Capital, tá? Considera o NOPAD, então, o Free Cash Flow to Farm, e descontando do meu benefício fiscal, né? Que o valor que eu tenho, o custo de capital de terceiro e a proporção de debt equity. Consigo fazer um paralelo entre o meu ROI, então lucro líquido, e PL, e o ROC, do Free Cash Flow to Farm. Tá? Empresas de crescimento estável, o modelo de Gordon, novamente, só que não recebe o nome de modelo de Gordon, porque não é dividendos, está sendo analisado, mas a estrutura da equação é a mesma. Estou pegando a perpetuidade e penalizando de uma taxa de reinvestimento, em que eu tenho o meu VAC, né? O meu Free Cash Flow to Farm no período 1 é o meu NOPAD, 1 menos a minha taxa de reinvestimento, que multiplica 1 mais a minha taxa de crescimento. Tá? Então, eu consigo calcular a partir do NOPAD no período 0, meu valor presente, NOPAD, na data T0, né? E simplesmente jogando um crescimento. Eu não preciso fazer projeções, isso aqui é interessante. Eu preciso fazer projeções, a não ser pegar o histórico de crescimento da empresa e calcular de uma forma bastante rápida, né, qual é o valor intrínseco da empresa. O modelo geral, a gente começou o semestre apresentando ele, considerando o tempo infinito, e o meu VAC, então
meu custo de capital alavancado, as dívidas, e o modelo de crescimento estável após N períodos, considerando então um VAC estável, é diferente do VAC de alto crescimento. Pela mesma lógica que a gente viu. Muda o beta, muda a relação de dívida equity, que aí a gente vai usar da média do setor, não é a da empresa em si, né? E calcula o valor explícito e implícito. Somando os dois, a gente tem o valor da empresa. E essa abordagem aqui, ó, tá lá no início do nosso curso também. Eu mencionei que ia falar sobre. Então, ao longo do curso, a gente falou de várias técnicas, falou de EVA, né, de dividendos, falou de modelos de múltiplos, apenas mencionamos também na primeira aula, e tínhamos mencionado essa abordagem do valor presente ajustado, tá? Que é uma variante, ela não considera o VAC na empresa, tá? Ela vai considerar o CAE, que é chamado de FI, né? Por favor, também me corrijam se eu estou usando a expressão errada para a letra grega, né? FI, que nada mais é do que o meu CAE desalavancado. CAE desalavancado. A gente aprende a calcular lá na aula de custo de capital. Agora, esse fio. Não seria o RO? RO? Perfeito. Ó. Então, olha só a coisa da idade, né? Estudei essas letras a vida inteira, né? O RO. Tem que cuidar para não entrar em casa e trocar o nome da esposa. É RO. Obrigado pela correção. Então, eu tenho o RO, eu tenho meu fluxo de caixa, né, considerando, ó, se eu pego 0, 1 mais G, já virou 1. Considerando isso aqui é o meu primeiro período. É a mesma coisa que eu escrever Free Cash Flow no período 1. E eu estou somando a taxa de crescimento em um período. É o modelo de perpetuidade, penalizado pela taxa de crescimento. E aí eu vou somar o benefício fiscal da dívida. É o meu tributo vezes o montante da dívida, o meu valor da empresa. E vou diminuir o custo esperado de falência. Então, esse custo esperado de falência, que a empresa vinha a quebrar, né, é a probabilidade da falência, ela vir a falir, tá, vezes o custo de quebra, de ruptura, né, quanto dinheiro eu estaria perdendo nesse montante. Tem vários estudos que vêm mostrando que a idade média das empresas americanas vem caindo. Ela já foi muito alta, chegou a uma estimativa, uma expectativa de 60 anos, hoje se fala numa expectativa média de 20 anos. Tem empresas centenárias ainda, empresas mais de 100 anos, 150 anos, mas a idade média ela vem puxando para baixo, porque tem muita empresa que vem morrendo antes de chegar aos 20. Tá? Mostrando que nem um celular, que nem um carro, a tecnologia, né? As empresas elas estão ficando obsoletas, elas não têm conseguido acompanhar a inovação. E aí o ciclo natural de vida vem reduzindo. Então esse é outro modelo bastante usual, é um valor presente ajustado. E aí a gente esquece VAC, se fala em VAC. Então, qual dos dois usar? Quando a gente conhece uma proporção da dívida de forma bem clara, né? Conheço a proporção apenas,
Então o VAC. Agora, se eu conheço o valor fixo, tenho uma estimativa fixa do valor da dívida, então eu uso o AVP para análise da empresa. Lembrando que as taxas de crescimento são diferentes, né? Aqui na aula de hoje eu mostrei para vocês taxa de crescimento de dividendos, que é diferente da taxa de crescimento do Free Cash Flow to Equity, que é diferente da taxa de crescimento, da taxa de retenção e a taxa de crescimento do Free Cash Flow do FAB. Bem, esse era o conteúdo da aula de hoje, além do livro da Modara, né, esses 3 capítulos. Lembrando que o livro tem mais de 1000 páginas, né, na versão brasileira. Na versão americana é um pouco menos, deixa eu me relembrar aqui, são 970. 800, acho. Oi? 800 na americana. 974. Ah, tá. 974, né? É um compêndio de materiais. Né? Tem aí do Altman, o Assato, o Budnar, o Blume, o próprio da Modara, o Ramada, né? O Ramadá, o Lintner, Pereira, tá? Alguns aí que foram agraciados com prêmios Nobel, né? Então, Sharp, Stulls, o Serra aqui nacional, para embasar o que foi apresentado. Né? Inclusive, nas aulas da Mudara não tem essa síntese. Se vocês procurarem, vão achar somente no livro, ou se forem fazer o curso lá na New York University. Né? Não são valores baratos, até onde estive olhando, coisa aí da faixa de $80 mil para fazer o curso. Perfeito? Perguntas? É um bom dinheiro, né? $80 mil.